Fala galera do canal, aqui é o Alex, Dependência Financeira 72, tudo bem? Vamos conversar sobre esse fundo imobiliário, né, que eu tenho na minha carteira da aposentadoria. É o ALZR11. É um fundo que eu tenho na minha carteira já faz um certo tempo, né? Apesar da alavancagem alta, né, ela é casada com o término dos contratos, né? Então, essa dívida é bem casadinha, né? E não vejo tantas preocupações quanto essa dívida alta, né? E esse aqui é um fundo híbrido, né? São imóveis que eles investem em imóveis logísticos e industriais, em centros de distribuição como Mercado Livre, Oba e Coca-Cola, né? Investe também em imóveis de varejo essencial, atacadista, supermercado, e tem inquilinos também como Açaí, Decathlon. E imóveis de saúde também, laboratórios e centros médicos, como DASA e Fleury. E em peso menor, né? Em imóveis educacionais, né? O fundo está cotado a R$ 10,71, vem entregando yield de 9,28%, P sobre VP de 1,01, quer dizer que está 1% acima do seu valor patrimonial, liquidez diária de 3.340.000, bem tranquilo de comprar e vender cotas desse fundo, e variação de 12 meses de 19,87%. E lembrando que essa liquidez aumentou e muito, né? Porque o ALZR entrou no... Agora faz parte, né, do índice global, que é o FTSE. Então, saiu alguns fundos imobiliários e esse fundo imobiliário foi um dos que entraram, né, nesse índice. Então, por isso a liquidez aqui melhorou e muito agora. Entregou um yield de 0,79%. A gente observar aqui, ó, vamos dar uma olhada na máxima. Ele vinha entregando em média de 8 centavos. E em janeiro aqui, ó, e pode ver que em julho, toda vez que eles têm que entregar 95% do lucro, né, do fundo, eles têm essa porrada aqui que eles entregam, né, cada final de semestre, né? Ele entregou aqui, o último aqui, ó, 9 centavos por cota. Vamos ao relatório gerencial de dezembro de 2025. O fundo começou em janeiro de 2018, tem a taxa de gestão de 0,70 ao ano e administração de 0,20 e escrituração de 0,05% ao ano. Tem um patrimônio líquido de 1 bilhão e 300 e o valor patrimonial por cota de R$ 10,64. Teve um reajuste aqui de aluguel, né, do DASA Sumaré, DASA Ascendino Reis e Santilana, pelo IPCA mais 7,4% ao ano, para 12 meses, né? E o portfólio agora segue 100% ocupado, sem vacância física ou financeira. E para que muitos falam que ele não corrige a inflação, né? A gente vai dar uma olhada lá embaixo novamente, né? E dar uma olhada, né, na distribuição que ele vem entregando. E ele, ao longo desse tempo, ele vem superando, né, a inflação do período. Como foi dito, né, o LZR agora faz parte do índice global, que é o FTSE. E então por isso ele melhorou muito, né, o volume financeiro, né, diário, que era de 1,5 milhão, passou para 2,5 milhões apenas em dezembro. Foi aprovada também a abertura da oferta pública da 8ª emissão do ALZR, que vai ser inicialmente de 528 milhões, sem considerar a taxa de distribuição primária. Então que a distribuição é de R$10,56 por cota, incluindo essa taxa, vai para R$10,65 por cota. Essa emissão vai ser levemente abaixo do seu valor patrimonial, que pode gerar, né, no curto prazo aí, né, uma pressão na desvalorização das cotas. O fundo também fez a aquisição do laboratório diagnóstico Fleury, em Campinas. E esse Fleury, ele tem capital aberto em bolsa, né? Então, baita de um inquilino. É um imóvel localizado na Avenida Júlio de Mesquita, no bairro Cambuí.
Região conhecida pela infraestrutura completa e por ter metro quadrado mais caro do interior de São Paulo, né? Então tem uma construção de 4.227 metros quadrados instalada e um terreno de 1.145 metros quadrados. Ainda tem uma área aqui para ser expandida aqui, né? De mais ou menos 825 metros quadrados. E que pode gerar receita adicional para o fundo no futuro a partir da locação da própria rede Fleury. O valor de 29 milhões e 500, a primeira parcela de 7 milhões e 900 e o saldo remanescente de 21 milhões e 600 será quitada na data de fechamento após a superação de condições precedentes e diligências. Resumindo, após toda a documentação de transferência estiver tudo certo, as certidões, se não tiver nenhuma negativa tão relevante que afete essa transação, né? Se tiver tudo ok, aí sim ele vai ser entregue, vai ser paga esse restante aqui, ó, de 21 milhões e 600. Ainda prevê um earnout aqui de 7 milhões e meio, que poderá ser pago em até 12 meses após o fechamento. Esse earnout é uma parcela extra do preço de compra de um imóvel, né? E que só é paga se certas condições forem cumpridas no futuro. Do ALZR, né, o fundo compra um imóvel e parte desse valor fica condicionada. E só é paga esse earnout se, por exemplo, o inquilino cumprir as obrigações, a área extra for locada e a operação atingir o que foi combinado em contrato. O contrato de locação é atípica, né? Com prazo mínimo de 15 anos e vai gerar uma receita aqui de 255 mil reais. O yield on cost é o yield do valor médio, né, de aquisição, é de 10,2% ao ano, ao longo do primeiro ano. Lembrando que ele tem um reajuste anual pelo IPCA. Vai entrar no caixa a partir do dia 15/5 de 2026. E que vai gerar um retorno para o fundo, né, de aproximadamente 2 centavos por cota mês. O fundo aqui tem um caixa aqui de 206 milhões, ou seja, 16% do patrimônio líquido. Com esses valores, o fundo vai bancar 5 anos de amortizações da dívida. Até 2030 aqui, né? Então, nesse ponto, o fundo está bem tranquilo em relação às suas dívidas, né? Porque nesse meio tempo ele pode vender outro ativo, pode fazer novas emissões. Então, por isso eu sempre falo que esse fundo aqui, apesar da dívida alta, ele está com uma dívida bem controlada. Ainda tem uma reserva de lucro não distribuída de 0,052 por cota. Soltou um guidance aqui para o primeiro semestre de 2026 no valor de 0,080 e 0,082 cota por mês. Isso que ele não inclui também os extraordinários, que são os lucros das vendas dos ativos. O fundo vem se mostrando bem resiliente, mesmo em época de crises aqui, né? A gente na pandemia aqui ele chegou a ficar, a sua cotação no secundário ficou bem abaixo do seu valor patrimonial, mesmo assim, né? O P sobre VP de 0,88 estava 12% abaixo do seu valor patrimonial. Aí logo deu uma reagida, subiu, ficou com um ágio aqui de 44%. No seu auge aqui, né? Chegou a ficar com um ágio aqui de 57%. É bem insano esse mercado, né? E aqui também, né, nesse período aqui, ficou abaixo do seu valor patrimonial. E aqui no final de 2025, ele chegou no fundo do poço, né, todos os fundos imobiliários. E agora vem se recuperando. O fundo possui 24 imóveis amplamente diversificados em seu portfólio. Estamos aqui na DRE do fundo. Vamos dar uma olhada aqui em dezembro de 2005. Essa receita imobiliária aqui, ó, são aluguéis
aluguéis, receita de aluguéis, rendimentos de fundos imobiliários e de KIS que o fundo investe, que foi no valor de 12.482. E aqui é juros por aquisição, são de CRIs, né, que eles emitem para financiar o imóvel, né? Eles pagam esses juros aqui é de 2.158. Receita financeira líquida são de caixa líquido, né? Normalmente é de renda fixa, que eles têm dinheiro em caixa, né? Que está rendendo 917 mil reais. E essa receita extraordinária é da venda de imóveis, né, do fundo. Teve um resultado caixa aqui, ó, por cota de 83 centavos e distribuiu 84. Então ele usou 0,01 centavo por cota. E a gente dá uma olhada aqui, ó, aqui ele gerou mais e fez uma reservinha de lucro, né? Então ele vem tendo um resultado bem superior à sua distribuição. Por isso ele consegue ter essa reserva de lucro não distribuída bem alta, né? Lembrando que a cada fim de semestre o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu lucro. Por isso, normalmente em junho e dezembro tem essa porrada de entrega de resultado, mas normalmente a gente vai receber só em julho e janeiro. E olhando aqui esse gráfico aqui, né? A gente vê que após as aquisições, ele vem sempre melhorando a sua distribuição, né? Aqui, ó, nessas aquisições aqui da loja Centro de Distribuição Oba, Centro de Distribuição Meli, que eles fizeram aqui, né? Aí foi melhorando. Aqui também não. Após a aquisição aqui, né, deu uma melhoradinha de 0,084 para 0,085. Então, o fundo vem conseguindo fazer ótimas aquisições com ótimo retorno para os cotistas. O fundo também vem conseguindo aumentar gradualmente todo ano, né, os seus dividendos, porque eles têm que repassar o IPCA, né, que é a inflação para os contratos dos inquilinos, e também de alguns ativos que eles compraram e que tinham ótimos retornos, né? Então, com isso ele conseguiu elevar aqui, ó, a sua receita ano a ano, e que em 2025 fechou em 0,095. O fundo tem uma dívida aqui de 477 milhões de reais, que ele representa mais ou menos 29,6% do PL do fundo, né? Então é uma dívida bem grande, né? Mas lembrando que essas dívidas são casadas com o vencimento dos contratos de locações atípicas, né? Então isso traz mais tranquilidade para os cotistas, né? Caixa previsto. O fundo tem 205 milhões e 800 em caixa, que vai poder bancar 5 anos de amortização, até 2030. A amortização nada mais é que você vai ter que pagar o principal da dívida, porque os juros pode ser pago com o dinheiro que entra em caixa. E esse azul claro é os valores a pagar pelos CRIs, que é as amortizações. Essa cor mais escura, preta, é o recebimento pelas vendas de ativos. O cinza é valores a pagar pelas compras de ativos. E essa cor que está com o círculo pontilhado é o earnout e parcelas de retenção passível de não materialização. Mesmo assim, após 2030, o fundo ainda vai ter uma dívida de 291 milhões e 100. Na estrutura de capital, né, o patrimônio líquido é de 1 bilhão e 300. Tem obrigações por CRIs aqui da dívida, alavancagem de 436 milhões. Aí tem essas obrigações por aquisição de imóveis, que eles têm que pagar as parcelas, que não é de financiamento, são parcelas, né? Que tem que pagar diretamente para os vendedores, que é de 68 milhões 232, e caixa aqui 205 milhões. Então tem uma dívida líquida de 29,6%.
em relação ao seu valor patrimonial. Dando uma olhada nessa pizza, para o inquilino mais relevante para o menos relevante. O mais relevante que é o do Point Alphaville. É um dos ativos que não me agrada muito, né? Fica lá em Alphaville, perto de Barueri ali, alto índice de vacância, né, dos empreendimentos de lajes corporativas. Mas fazer o que, né? Faz parte do bolo aqui, né? E o que nos traz mais segurança é que 100% dos contratos de locação são atípicos, né? Que nos traz mais previsibilidade de locação. Dando uma olhada nesse gráfico, né? O fundo imobiliário, a LZR11, vem superando todos os índices, né? Tanto do IFIX quanto do CDI. Esse azul aqui, ó, é o preço de fechamento mais os rendimentos. Então, é como se você reinvestisse todo mês os seus dividendos, né? Ele geraria um retorno aqui de 94% de janeiro de 2018 até dezembro do ano passado, aqui, 2026. Ponto que a gente tem que ficar um ponto de atenção aqui, né? Para esse fundo é esse inquilino aqui, ó, atento. Lembrando que esse inquilino ele alugava um outro imóvel de um outro fundo imobiliário que eles acabaram desocupando esse imóvel, né? E o vencimento desse contrato de locação vai vencer em julho de 2026. Vamos aos pontos positivos, né? O fundo tem uma renda estável e previsível, contratos atípicos e longos, corrigidos pela inflação, inquilinos fortes, né? Fleury, DAS, Açaí, Mercado Livre, portfólio diversificado, vacância zero e boa liquidez e gestão ativa. De atenção, emissão frequente, pode pressionar a cota no curto prazo, sensível ao ciclo da Selic, né? Quando a Selic sobe, as cotas no secundário dos fundos imobiliários caem, né? E vice-versa. Uso de CRIs nas alavancagens, né? E baixo potencial de ganho rápido. Foco em renda ao longo prazo. É isso que eu queria conversar com vocês, galera. É um fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira da aposentadoria. E o meu foco para esse fundo é para longuíssimo prazo, né? Então, eu não tenho interesse em vendê-lo tão cedo, mas só se acontecer alguma coisa aí que prejudique nossos cotistas aí no curto prazo, né? Que eu possa acabar vendendo, mas até então aí eu vejo que o fundo vem entregando o que realmente vem prometendo aí, né, para nós. Então, ele vai continuar na minha carteira da apostadoria. Se vocês gostaram desse conteúdo, por favor, se inscreva e dê o seu like. Muito obrigado a todos. Valeu!